Fala pessoal, beleza? Professor Jaime na área para mais uma aula de biologia. E na nossa aula de hoje, falando sobre evolução, nós vamos ver sobre as provas da evolução. O que levaram os cientistas a seguirem as teorias da evolução que existem hoje. Então, vamos ver algumas delas aqui. A primeiras provas da evolução, homologia. O que quer dizer isso? São órgãos que possuem a mesma origem embrionária, mas estruturas diferentes. E que podem ou não ter a mesma função. São chamadas de estruturas homólogas. Então, os cientistas eles começaram a ver que alguns organismos, ou melhor, alguns animais, por exemplo, eles possuem estruturas que elas tiveram a mesma origem, elas têm a mesma estrutura básica, embora tenham funções diferentes. Então, exemplo, o braço de um ser humano, a asa de uma ave, a nadadeira de um golfinho. Todas essas estruturas, elas possuem a mesma origem embrionária. E quase sempre essas estruturas também possuem a mesma estrutura óssea, ou seja, os mesmos tipos de ósseos, embora em formatos diferentes. E isso leva os cientistas a crer que todos esses animais tiveram um ancestral em comum, onde esses órgãos sofreram modificações ao longo dos anos. Tá? Então isso é homologia, isso são órgãos homólogos. Órgãos que possuem a mesma estrutura, a mesma origem embrionária, mas funções que podem ser diferentes ou não. Tá? Às vezes alguns vão ter. Então se você entrar na questão de, por exemplo, de vários tipos de aves, eles vão ter a mesma origem embrionária e a mesma função, que é voar. Ou, por exemplo, a asa de uma ave e a asa de um morcego. Um morcego, ele é um mamífero, ele não é uma ave, mas é um mamífero que voa. Então, a asa de um morcego, ela tem a mesma origem embrionária da asa de uma ave e possui a mesma função. São órgãos homólogos. Provas embriológicas. Então, o que quer dizer? Comparando embriões de diversas espécies, observando uma grande semelhança nos primeiros estágios de desenvolvimento embrionário. O que quer dizer isso? Então, os cientistas viram que, ao longo dos séculos, se você pegar embriões de vários tipos de espécies diferentes e olhar as primeiras fases de desenvolvimento desses embriões, esses embriões são muito semelhantes. Embriões de espécies completamente diferentes. Então isso sugere que as mudanças características dos organismos, elas estão relacionadas a conforme o organismo vai evoluindo, mas que a princípio, na sua fase mais básica de embrião, eles têm uma grande semelhança. Órgãos vestigiais. São considerados órgãos vestigiais ou rudimentares aqueles que estão em via de desaparecer, pois perderam a importância inicial para a sobrevivência da espécie. Então existem órgãos que que os organismos possuem, mas que não têm função nenhuma. Já tiveram uma função no passado, mas hoje em dia não tem função. Então, por exemplo, nos seres humanos, existe uma região do sistema digestório chamado de apêndice. É uma região que fica no final do sistema digestório. Fica lá no intestino grosso. O apêndice é uma estrutura que, para a digestão humana, ela não tem serventia nenhuma. Ela pode ter tido uma serventia no passado para outra espécie que tinha essa estrutura. Mas para os seres humanos, elas não possuem nenhuma serventia. Então é um órgão vestigial, é um órgão que a gente tem, mas não tem serventia. Ele perdeu a sua serventia. A única serventia mesmo é quando ele dá uma inflamação e causar uma dor gigantesca que pode causar até a morte da pessoa. Por isso que é muito comum existir
operações de apendicite e a pessoa retira o apêndice. É uma das operações mais simples, pode-se dizer assim, ou melhor, menos complicada. Não pode-se dizer que uma operação é uma coisa simples. Todo processo cirúrgico possui o seu risco e que é feito sem nenhum problema. Então aqui tá. Então olha a foto. Aqui é uma foto de desenvolvimento embrionário. Então aqui, ó, humano, um coelho, tá? Aqui tá em inglês, eu esqueci aqui algumas aqui. Isso aqui pig, porco, galinha, esse aqui não sei, esse aqui é uma salamandra e um peixe. Então se vocês olharem, tá? Esse aqui eu esqueci porque o meu inglês tá meio fraco. Então se vocês olharem, a fase embrionária, na primeira fase embrionária, aqui, ó, eles são muito semelhantes, tá? Os animais são muito semelhantes. Eles vão, conforme eles vão crescendo, que eles vão se modificando. Então, de início, a princípio, eles são bem semelhantes. Então aqui, ó, isso é uma outra coisa também, é uma estrutura, um outro órgão vestigial que perdeu sua importância nos seres humanos e ele acabou sumindo, é a cauda. Tá? O homem, de certa forma, o ser humano, de certa forma, ele possui uma cauda, que é o final da coluna vertebral chamado de cóccix, que tem uma pontinha. Tem algumas pessoas até que têm uma alteração genética, alguma coisa, que acaba nascendo com um rabo pequeno, né, um toquinho, e que faz a operação e retira. E aquilo ali é de osso, porque a cauda dos outros animais ela é o final do cóccix, é o final da coluna vertebral. Então, o homem ele tem essa coluna vertebral e lá no final tem o cóccix que termina, mas se você pegar um esqueleto, você vai ver que o cóccix ali ele tem uma pontinha, tá? Mas a gente não tem mais essa cauda. Outra evidência de provas de evolução são os fósseis. O que são fósseis? Os fósseis são organismos que viveram no passado e que morreram, é lógico, e que eles sofreram algum tipo de processo de fossilização. Então existem vários tipos de processo de fossilização. Aqui, no caso, nós estamos vendo uma fossilização em uma pedra e restos somente. No caso aqui a gente só tem ossos, mas existem tipos de fósseis que é possível ter a estrutura intacta, como por exemplo de âmbar. Fóssil tipo âmbar, o âmbar é uma substância que sai de algumas árvores. Então quando aquele âmbar ele cai em torno do organismo, normalmente insetos, o inseto fica preso intacto ali dentro e não é degradado, não é decomposto, porque o âmbar acaba protegendo. O âmbar a gente vai encontrar lá no primeiro filme do Jurassic Park. O primeiro filme do Jurassic Park, o cientista ele encontra um fóssil de uma mosca que se alimentava de sangue dos dinossauros, um fóssil que estava em âmbar. Uma mosca que estava dentro de um âmbar e ele pega aquele fóssil, aquela pedrinha meio amarelada, ele pega aquele âmbar, tira o sangue, dali ele pega um DNA dos dinossauros e cria os dinossauros. Se é possível isso? Há controvérsias. Então, tem o tipo de âmbar, tem também congelado, tá? É possível encontrar seres congelados na era glacial. Então, já tivemos eras glaciais onde a temperatura ela desceu, ela baixou rapidamente em questões de segundos. Isso fez com que os animais que estavam ali, que passaram por essa baixa temperatura, eles congelassem imediatamente. Então, nas geleiras do Ártico, por exemplo, provavelmente podem ser encontrados, conforme o descongelamento, algum tipo de animal, algum tipo de organismo fossilizado lá, como já encontraram mamutes, já encontraram
até pessoas mesmo da época das cavernas, congeladas, fossilizadas inteiras, tá? Que morreram congeladas e o frio não deixou ela se decompor. Assim como também nas geleiras podem conter também micro-organismos, tá? Doenças que existiram no passado, que não existem mais, ficaram congeladas, podem voltar a existir com o derretimento das geleiras. Beleza? Então, e aqui nós temos fósseis, e os fósseis não são só de animais, tá, gente? Existem fósseis de plantas, fósseis de bactérias, fósseis de fungos, todo e qualquer organismo vivo que ele tenha sofrido um processo de fossilização, se ele pode ser encontrado e pode dar características de como eram os organismos do passado. Então existem muitos organismos do passado que hoje em dia a gente só sabe como eles são graças aos fósseis. Exemplos são os próprios dinossauros, que não existe nenhum dinossauro vivo, mas a gente tem uma visão mais ou menos de como seriam os dinossauros através dos seus ossos. E aqui, ó, o que eu falei, os órgãos vestigiais, tá? Estruturas atrofiadas. Então aqui, ó, o apêndice secal, que fica bem aqui na região do seco, aqui no final, no início do intestino grosso. Ele não serve para nada no ser humano. Pode ser que tenha servido lá no passado, como no caso aqui, ó, o coelho também possui esse apêndice. E aqui o que estávamos falando dos órgãos homólogos. Então, olha aqui, ó, a estrutura do braço humano, a estrutura da pata de um cão, a estrutura da nadadeira de uma baleia, a asa de um morcego, a pata de um cavalo, a pata de um pássaro. Então, aqui, ó, nós vamos ter os mesmos órgãos: o húmero, o rádio, a una, o carpo, o metacarpo, falanges. Aqui também. Então, toda a estrutura óssea são bem parecida de todos esses animais. Então, isso são os órgãos homólogos. Então, subentende-se que em algum momento esses animais eles vieram de uma única espécie. Eles vieram de um único organismo, um único ancestral em comum. Adaptações evolutivas são transformações involuntárias, tá, em uma espécie que resultam numa melhor adequação morfológica e fisiológica para sobreviver numa dada região. Então, essas adaptações evolutivas são adaptações involuntárias que aconteceram ao acaso e que fizeram com que aquela espécie se adequasse melhor àquele ambiente. Adaptação convergente ocorre em espécies diferentes, não aparentadas, que evoluem para viver numa mesma região. Desta forma, podem sofrer adaptações muito semelhantes, mas que as tornam de certa forma parecidas. Então, duas espécies podem ter adaptações convergentes. São duas espécies diferentes, mas que vivem numa mesma região e que podem ter adaptações que venham a convergir, venham a ser semelhantes para que elas sobrevivam naquela determinada região. E aqui nós temos também os chamados órgãos análogos. Se ali nós vimos os órgãos homólogos, onde existe a mesma origem embrionária, mas funções diferentes ou iguais, nos órgãos análogos é o contrário. São estruturas que apresentam de forma independente em diferentes grupos de organismos. Então, são estruturas que elas possuem a mesma função, porém a origem embrionária, a forma delas é diferente. Então, a nadadeira de um peixe-espada ela vai ser diferente, a estrutura dela vai ser diferente da nadadeira de um golfinho, da nadadeira de um pinguim, tá? Que o pinguim
é uma ave. Então, possui a mesma função a nadadeira, que é nadar. O exemplo também seria, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave. A asa de um inseto ela é formada por uma estrutura completamente diferente da asa de uma ave. Até porque um inseto não possui nem ossos. Beleza? Só que possuem a mesma função, que é o quê? Voar. Então, isso são órgãos análogos. E aqui nós temos exemplos de convergência. Então, aqui, ó, mais exemplos de órgãos homólogos. Tá? Temos mais exemplos aqui de órgãos homólogos de comparação, que é o que é chamado de anatomia embrionária. A adaptação divergente ou irradiação adaptativa. As adaptações divergentes são processos realizados por espécies próximas que vivem em meios ambientes diferentes, o que leva à formação de formas extremamente distintas. Então, o que acontece? São organismos que eles são muito semelhantes, mas que eles estão em regiões diferentes. E eles acabam tendo adaptações evolutivas diferentes por estarem em regiões separadas, em regiões ou até continentes ou ilhas separadas, tá? Foi uma das coisas que o Darwin observou nas ilhas de Galápagos, onde ele viu espécies semelhantes em que cada ilha, porque cada ilha tinha uma característica diferente naquela ilha em relação à alimentação, em relação à vegetação, em relação ao relevo, esses organismos eles tiveram adaptações diferentes, o que acabou futuramente gerando espécies diferentes. A especiação. A especiação é quando você tem o isolamento de uma espécie. Você tem o isolamento de uma espécie que possui um ancestral em comum, tá? Uma separação geográfica de dois grupos populacionais. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que vai havendo cruzamento. Então aqui, ó, nós temos aqui os passarinhos aqui cinzas e preto. E houve uma diversificação gênica, eles acabaram nascendo aqui a espécie A, toda branca. E aqui tem cinza, preto e marrom. E esse isolamento geográfico aqui, por esse rio, o que quer que seja, que separou os dois, pode ser uma ilha, fez com que eles acabassem, onde eles eram todos de uma mesma espécie, de cores variadas, eles acabaram gerando duas espécies diferentes, por causa desse isolamento geográfico chamado de especiação. Então vamos lá. Primeiro, uma população A vive em um ambiente homogêneo. Segundo, uma modificação ambiental provoca a migração da população para ambientes diferentes. Então, alguma coisa, de repente o movimento das placas tectônicas separando, pode acontecer isso. Assim, a população A divide-se em A1 e A2, que migram para ambientes diferentes. Isoladas geograficamente, submetidas a pressões seletivas diferentes, tais populações passam a constituir raças geográficas ou subespécies. Com o passar do tempo, aumenta a diferenciação genética entre A1 e A2, provocando o isolamento reprodutivo. As raças A1 e A2 voltam a se reunir na mesma região, mas devido ao isolamento reprodutivo, elas não se misturam. A1 e A2 são reconhecidas como distintas, então elas acabam com essa diferenciação se tornando espécies distintas. Então, formação de novas espécies. Isolamento geográfico. A separação física, tá, de subpopulações de uma espécie, como a gente viu, podem gerar o surgimento de novas espécies
por causa das adaptações que essas espécies vão tendo. Diversificação gênica. A progressiva diferenciação do conjunto gênico de populações isoladas. A diversificação gênica é provocada por dois fatores: pelas mutações, que introduzem alelos diferentes em cada uma das subpopulações isoladas, e pela seleção natural, que pode preservar conjuntos de genes em uma das subpopulações e eliminar conjuntos similares em outra, que vive em ambiente diverso. Então, essa diversificação gênica, ela vai poder, a genética, ela vai criar essa diversificação. Então, isso é um passo muito importante, isso é um grande passo importante para a evolução, é justamente a reprodução sexuada, por aumentar a variabilidade genética, ou seja, características genéticas de um indivíduo indo para outro, gerando um ser novo. Agora, quando você não tem essa variação genética, você vai ter sempre indivíduos clones, sempre iguais. No caso, que acontece em reproduções assexuadas. Isolamento reprodutivo resulta na incapacidade total ou parcial de membros de duas subpopulações se cruzarem, produzindo descendência fértil. Então, se você tem espécies diferentes, subpopulações diferentes, elas não vão conseguir gerar descendência fértil. Logo, vai chegar uma hora que vai encerrar esse grupo. Em geral, depois de um longo período de isolamento geográfico, as subpopulações se diferenciam tanto que perdem a capacidade de cruzamento entre si, tornando-se reprodutivamente isoladas. Então, depois de um tempo de isolamento geográfico, naqueles casos ali de especiação, elas vão ser tão diferentes que, se elas cruzarem entre si, não vão gerar indivíduos férteis. Então, elas têm que cruzar separadamente. Então, aqui nós temos os mecanismos para o isolamento reprodutivo. Só que isso aqui nós vamos deixar para uma outra aula, que já está entrando no outro assunto que nós vamos ver na nossa próxima aula. Valeu, galera? Então, não esqueça de deixar seu like aí e até a próxima. Valeu, fui!